Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quanto tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Conforme combinamos na missa de manhã, hoje, uma vez que estou só no santuário e tenho por responsabilidade conduzir todos os momentos, abrir-nos a oportunidade de fazer esta homilia num tom diferente. A homilia, de uma maneira geral, é uma abordagem existencial do texto bíblico. Intenta nos ajudar a ter uma aplicação prática daquilo que a palavra de Deus nos provoca a ser. Nós então vamos hoje, como na parte da manhã, dar à homilia um tom mais exegético. Isto é, iremos buscar a originalidade histórica do texto bíblico. Nos deter nas palavras e nas expressões para, a partir da análise do contexto onde surge esse texto, da maneira com a qual as palavras vão se concatenando, dali aurir o sentido por detrás daquilo que está escrito, que é o que nós chamamos de hermenêutica. Estou hoje aqui só porque o Padre Felipe começou as suas férias. Hoje é o dia natural de descanso, segunda-feira, do Padre Reitor. E também, se me é permitido uma fofoca, estaremos durante este mês com a ausência da Gorete, porque ela vai lá para Dubai. Estou falando bem baixinho, não é para muita gente saber, não. Eu falei com ela assim, acha um árabe rico e leva a gente para lá. Bom, brincadeiras à parte, nós estamos diante deste que é o primeiro livro das Sagradas Escrituras, chamado assim de Gênesis, Gônoda, início, segundo esta primeira expressão na perspectiva do hebraico. É este nome Gênesis, compreendendo Gônoda, compreendendo como o latim traduz aquilo que o hebraico diz. Bereshit Adonai. No princípio Deus, Bet, dentro em Reshit, criou, no princípio Deus criou. E nós já nos entendemos na parte da manhã, em nossa primeira homilia, que o objetivo deste texto não é o de estabelecer uma crônica, uma descrição exata, cronológica a respeito dos fatos. Nós, quando analisamos o livro do Gênesis, temos que compreender que estamos diante de uma abordagem alegórica e simbólica. Portanto, quando o texto coloca uma palavra, o objetivo é de que a palavra seja mais do que a palavra. Uma alegoria é isso, não é? Quando nós estamos dizendo que alguém é bravo como um touro ou uma mulher é forte como uma leoa, nós entendemos perfeitamente que esta mulher não tem garras e não tem dentes e este homem não tem chifres, embora alguns possam ter. Um homem sem chifre é um animal sem defesa. Mas entendemos que, para além da materialidade da palavra, há um sentido. Os textos bíblicos, então, sobretudo do livro do Gênesis, são simbólicos. Eles são poéticos, para que a palavra continue grávida de sentido. Quando nós estamos diante de um jornal, o objetivo da descrição crônica é dizer: se fulano matou, matou. Se fulano estava em tal lugar, estava em tal lugar. Mas quando nós estamos numa poesia, a palavra nunca deixa de dizer, entende? Assim são constituídos os textos do Antigo Testamento, sobretudo este do livro do Gênesis. Então, quando nós temos uma palavra, nós temos que entender que ela está veiculando um sentido que nunca deixa de dizer. O texto começa assim dizendo: no princípio Deus criou o céu e a terra.
Céu e a terra é uma maneira de dizer que Ele cria a totalidade de tudo aquilo que existe. Eis, Senhor, que vosso sopro de vida enviastes e tudo passou a existir. O texto está ajudando a entender aquilo que vai ser repetido no Salmo 32, que acabei de citar, ou que vai ser dito no Cântico de Judite, quando se diz que as coisas todas são do sopro de Deus. O que o texto está ajudando a entender é que tudo aquilo que existe só existe porque teve a sua força de existir pronunciada pela palavra de Deus. É isto, não é? Vamos estabelecer aqui um comparativo para entender o que significa. A nossa palavra humana é uma palavra frágil. Quando nós vamos assinar um contrato, acabei de vender um carro, é preciso que o nosso dizer seja acompanhado de uma coisa escrita. Porque a palavra humana não é capaz de constituir, ela tem que estar acompanhada de um gesto ou de uma materialidade. Não é assim? Quando nós vamos casar, assinamos um contrato, tem que estar tudo estabelecido. Se vai ser com comunhão de bens ou não, a data do casamento, quais são as partes envolvidas, fulano, filho de ciclano e de beltrano, mas a palavra de Deus não. Ela por si só é capaz de trazer às coisas a solidez. Portanto, Deus, quando pronuncia a sua palavra, a própria palavra é capaz de constituir a realidade. É isto que o texto bíblico está trazendo a nós, não é? Esta consciência de que tudo aquilo que existe parte desta palavra que é Deus, e compreendemos a palavra de Deus, o Verbo, não é outra coisa que o Cristo. E uma vez que esta palavra é pronunciada, ela cria, ela constitui, ela incute vida, ela transforma, ela organiza, ela estabelece o lugar e ela abençoa. Então, de um modo poético, é isso que o texto quer dizer. Se diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A ideia é assim: as águas como sendo o grande útero da vida. A água é o elemento primordial. Essa era a consciência quase intuitiva do homem antigo, mas que nós hoje, à luz da ciência, conseguimos entender, não só desde o ponto de vista poético, mas também do ponto de vista empírico. Tudo aquilo que tem vida precisa de água. Células precisam de água, os animais precisam de água, o nosso corpo, em grande parte, precisa de água. A ausência de água significa morte. Portanto, se diz que a terra era sem forma e vazia e havia água, e o Espírito de Deus começa a pairar sobre a água. Qual que é a ideia? A água é o útero, e o Espírito de Deus então vai trazendo fecundidade. Cada vez que a asa do Espírito de Deus vai pousando sobre a água, ela vai se tornando fecunda. Então da água vai fervilhando as plantas, da água vai fervilhando os peixes, da água vai fervilhando as aves. Esta que é a ideia por detrás do texto bíblico. Traduzindo para ficar mais claro e solidificado isso, o Espírito Santo de Deus está fecundando a água com a sua força de vida, para que a água, ao fervilhar, possa dar à luz aquilo que está passando a existir. E se diz que o Senhor Deus, como um primeiro ato seu, diz: faça-se a luz. A luz aqui tem que ser entendida como uma realidade transcendente. Luz aqui tem que ser entendida como aquele princípio de vida, a partir do qual se iniciam os trabalhos, a partir do qual as coisas se expõem. Conseguimos entender na medida em que vemos que a luz é criada no primeiro dia e o sol é criado no quarto. Está vendo por que a gente não pode ler esse texto segundo uma perspectiva fundamentalista e xiita? Eu não vou falar xiita não, só fundamentalista, porque senão Gorete já vai chegar lá em Dubai com problema, porque o povo de lá não gosta que fala mal deles. Então tira o xiita. Fundamentalista. Essa perspectiva fundamentalista não nos ajuda a perceber a poesia do texto. Porque senão, se nós vamos à dureza do conceito, a gente não consegue perceber que é um conceito poético e simbólico.
E qualquer criança de 10 anos desmente a gente. Como é que pode o sol ser criado no quarto dia se é o sol que marca o dia, tá vendo? Não é o objetivo do texto ser uma descrição empírica da realidade, mas veicular uma mensagem de salvação. Esse texto, quando foi escrito, foi num momento muito desafiante da história do povo judeu. Nós estamos aqui no contexto do exílio da Babilônia, mais ou menos por volta aí do ano 600 a.C. Israel já tem pelo menos 2.000 anos de caminhada, pelo menos 2.000 anos de experiência de fé. Só que quando eles chegam no exílio, o que eles percebem? Eles têm uma noção dos patriarcas, uma noção da aliança, mas eles não têm uma descrição da criação do mundo. Então, o povo de Israel, à luz do conhecimento que tinha na época, à luz do conhecimento a respeito da realidade, o conhecimento científico, dos pressupostos que tinha ali, ele tece a sua revelação. Agora, o que é preciso situar? Não é que não seja a palavra de Deus. A mensagem de salvação permanece. Nós temos aqui uma realidade que foi revelada por Deus, mas é revelada a ouvintes humanos e que, portanto, recebem a maneira humana. A ideia é, quando Deus revela, quando Ele diz, permanece a integridade da sua palavra de salvação. No entanto, aquele que recebe, ser humano que está sendo inspirado a partir da experiência, vai receber de acordo com o seu horizonte de compreensão. Portanto, nós podemos dizer que há determinados textos bíblicos onde há elementos imperfeitos. Há elementos que, inclusive, hoje, à luz da ciência, a gente percebe que eles estão equivocados. Que é isso, padre? Meu Deus do céu, o padre Samuel é comunista, logo vi, está de vermelho hoje. Não, você vai abrir a Dei Verbum, se você quiser, documento do Vaticano II, Constituição dogmática, que vai trazer exatamente aquilo que estou dizendo para vocês, de modo resumido nesta homilia, mas que aprofundei quando fiz o texto bíblico, o curso bíblico, no saudoso santuário de São Judas Tadeu, do sobrinho de Nossa Senhora, lá no bairro da Graça. Fiz um curso bíblico onde trabalhei isto lá, e também como professor de introdução à Sagrada Escritura no seminário. Toda sexta-feira de manhã estou lá dando aula para os seminaristas. Lá trago de uma maneira mais extensa, aqui estou trazendo de uma maneira resumida. Então, o que nós conseguimos entender? O ouvinte escuta a palavra de Deus ao ser inspirado e vai traduzi-la à sua maneira. Portanto, a Bíblia o tempo todo está fazendo algumas correções de rota, na medida em que a consciência científica, sociológica dos homens vai crescendo, nós vamos percebendo que o texto bíblico experimenta sucessivas etapas de amadurecimento de consciência. E que, portanto, então, nós temos que nos deixar dilatar. É por isso que a gente não pode pegar um texto bíblico e dizer, não, só esta frase aqui é a verdade completa. Não, voltemos a Dei Verbum. Tem um sentido unitário que percorre toda a Sagrada Escritura. Então, para entender esse texto, nós vamos ter que ir lá no Salmo 32. Nós vamos ter que ir lá no Cântico de Judite. Nós vamos ter que ir lá em Crônicas 19, quando se diz que na mão de Deus tudo se afirma e tudo cresce. Vamos ter que ir lá ao Salmo 103, 104, que acabamos de cantar, para entender o que significa este Deus que firma as bases do universo. Vamos ter que ir lá em Sabedoria 11, 26, para entender que Deus é chamado de amigo da vida pelo livro da sabedoria. E assim, como numa colcha de retalho, unindo parte por parte, nós vamos conseguindo alcançar a mensagem inteira. Prossigamos. Se diz que Deus cria o firmamento. Qual que era a ideia do homem antigo do firmamento? Por isso que fala de águas inferiores e águas superiores. Era a ideia de um guarda-chuva. O homem antigo pensava assim, que o céu era um guarda-chuva. Lembra, tinha uns guarda-chuva antigamente que era colorido. Então a ideia do homem antigo é essa. O céu é um grande guarda-chuva. As estrelas estão pregadas nesse guarda-chuva. E o que está em cima do guarda-chuva? A água. Aí quando Deus fica bravo ou quando Ele está triste, o que Ele faz? Na perspectiva do homem antigo. Ele abre a torneirinha e chove. É por isso que você vai lembrar, porque você deve ter
uma vizinha crente chata, não, uma vizinha crente que você gosta muito, que canta aquela música assim, abre as comportas do céu. É isso. Essa é a mentalidade do homem antigo. Quando Deus está bravo, quando acontece o dilúvio, ou quando Ele quer fecundar a terra com as suas bênçãos, Ele abre a comporta. Quando Ele está tranquilo, Ele abre só um pouquinho. Aí cai um pouquinho de chuva e fecunda a terra. Quando Ele está bravo para danar, Ele abre a comporta. Aí é dilúvio, aí é torrente, para o povo então renascer das águas. Essa que é a perspectiva do homem antigo. Então águas superiores e águas inferiores. A água superior desce, aí depois evapora e sobe de novo. Esse é o movimento do mundo antigo. E por que se diz que os luzeiros são criados no quarto dia? Porque Israel, aqui nesse momento, está combatendo o risco da idolatria. Para a civilização antiga, sol e lua eram deuses. Mas Israel, então, embora esteja neste caldo cultural da Mesopotâmia e da Babilônia, esteja escrevendo a partir deste contexto sociocultural, Israel tem uma percepção única de Deus. E ali está infundida a revelação e consegue entender, então, que sol e lua são criaturas da parte de Deus. Portanto, sol, lua e todos os astros estão em obediência a Deus. E isso ainda está na nossa liturgia, essa compreensão. Quando nós cantamos no santo daqui a pouco, Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Na verdade, não é Deus do Universo, é Deus dos exércitos, ou Deus Tsebaot. O que é Deus de Tsebaot? É o Deus de todo o exército celeste. Então o livro do Gênesis está ajudando a entender isso. O Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, tem um exército. Tem mensageiros que estão a seu serviço. Quem são os mensageiros? A corte a serviço de Deus, o sol e a lua. E o sol e a lua, então, a serviço de Deus, marcam o dia, presidem a noite e, inclusive, marcam as festas. O calendário judaico é um calendário lunar, por isso um calendário de 7 semanas. É isto que o texto está querendo dizer. E está ajudando a entender também, diferentemente do contexto da mentalidade antiga, que o Deus de Israel não cria as coisas como sendo uma emanação de si. Vou usar uma palavra chique aqui. Nós não somos panteístas. A gente não imagina que tudo é Deus. As coisas não emanam da parte de Deus, não. Ele cria com uma certa distância. As coisas passam a comparecer diante dele, porque ele é o Kadosh. Ele é o separado. Ele é o todo santo. E as coisas refletem a justiça de Deus. É aquilo que explicava de manhã e volto a trazer aqui nesta tarde. Quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora da Piedade, nós sabemos que é uma obra de Aleijadinho. Michelangelo faz a mesma expressão da Pietà, mas ele faz no mármore, ele faz com uma jovem aparentemente mais nova. Nossa Senhora da Piedade é mais velha, tem os olhos muito característicos do barroco, é colorida. Então, quando eu olho para a obra, eu vejo quem é o autor. O livro do Gênesis, então, está nos ajudando a pensar assim, olha para o sol, olha para a estrela, olha para as pedras da Serra da Piedade, não as pirracentas, as bonitas, que estão aqui quietinhas no canto dela. Você olha para essas pedras e vê a beleza de Deus e o amor dele. Aí o texto vai dizendo que cada vez que Deus cria, ele diz, nossa, o que eu crio é bom. Que Deus é exibido, né? Não, não é isso. É porque todas as criaturas são feitas como um ato de bondade, de gratuidade da parte de Deus, e ele se deleita naquilo que cria. Essa que é a ideia. E nós cantamos isso no Salmo. O Senhor se alegra nas suas obras. Esta que é a ideia do agapetos. Ele se deleita nas suas obras. E qual que é a obra onde Deus se deleita? Qual é a grande obra-prima de Deus? Você vai ver amanhã, se assistir a homilia da missa das 9. A grande obra-prima de Deus é o homem. Quando ele cria o homem e a mulher, ele diz, nossa, agora é muito bom. E é por isso que depois, lá no início dos evangelhos, de novo nas águas restauradoras do Jordão, olhando para um homem que é na verdade filho, ele vai dizer, eis o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Esta aqui é a ideia. Ele se deleita naquilo que criou. Ele se deleita no homem. Ele se deleita no Cristo. E olha que coisa interessante.
o Cristo batizado na água do Jordão. Depois que ele sai da água do Jordão, quem é que está lá de novo? O bendito do Espírito Santo. Ele não pairava sobre as águas, agora nas águas ele paira sobre o Cristo. E paira como uma pomba. Por quê? Porque pomba não abandona ninho. Esta que é a ideia. O Espírito continua criando todas as coisas. Já tentou tirar a pomba do telhado da sua casa? É difícil para danar, tem que cercar de grade, colocar remédio. Esta que é a ideia. Aquilo que o Espírito toca, aquilo que ele unge, jamais deixa de ter a sua unção. Então tudo aquilo que existe tem o ruá de Deus, o seu sopro é deleite de Deus. E sobretudo nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos o ruá de Deus como nefesh em nós, sopro de vida, e mais ainda pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito de filhos de Deus. Portanto, o Espírito que pousou sobre nós no dia do batismo, em que atravessamos as águas, nos marcou com a unção e jamais nos abandonará. E terminamos nessa perspectiva a leitura, esta leitura exegética do texto bíblico, quando vemos o fim do quarto dia. E amanhã vamos aprofundar isso. Deus vai criando neste ritmo de 7 dias, porque o grande objetivo deste texto que estamos lendo hoje é apontar lá para o livro do Êxodo, para a aliança do Sinai. Porque, se nós pudéssemos perguntar assim, por que Deus cria? Ele cria para fazer aliança conosco. Então, embora, se você abre a sua Bíblia, o primeiro a ser executado, ao ser visto, é o livro do Gênesis. Mas o livro do Gênesis existe em função daquilo que está dito lá no Pentateuco, que é o livro da aliança. Então, embora Gênesis seja o primeiro na execução, ele é o último na intenção. E embora o livro do Êxodo seja o segundo na execução, o segundo a estar na Bíblia é o primeiro na intenção. Por que Deus cria? Porque Ele deseja estar em aliança conosco. Por que Ele cria o homem? Porque Ele deseja deleitar-se no homem e na mulher que são sua imagem e semelhança. É para isso que Ele cria. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face. Imagem e semelhança, santos como Ele é santo, sem mácula como Ele é sem mácula, e alcançados, santificados pelo seu amor. Chega, né? Foi bom, suficiente por hoje, uma pérolazinha de exegese bíblica para aumentar o seu conhecimento e assim, conhecendo mais, amando mais, poder dizer com toda alegria, o Senhor é muito bom para com todos. A sua ternura abraça toda a criatura, como nos lembra o Salmo 144. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.